Olá, nessa videoaula aqui a gente vai fazer a segunda parte, que é a parte prática, o cadastramento de pessoas no sistema RP Tupi. Bom, aqui eu usei o módulo financeiro, mas poderia ter sido feito no faturamento, no estoque, em outros módulos que tem esse cadastro também. No nosso exemplo aqui eu vou cadastrar uma pessoa física, então na guia atualizações eu vou selecionar a opção pessoas físicas. Muito bem. Aqui ele vai me listar as pessoas que já estão cadastradas. Eu vou clicar nesse botão novo para incluir uma nova pessoa. Então está aqui. Então eu vou colocar o nome da pessoa completo, fulano de tal. Quando a gente está falando em pessoa jurídica, a gente coloca aqui o nome empresarial. Aqui é um apelido, um nome curto que a gente vai usar para pesquisar em outras telas. Por exemplo, contas a pagar e receber, faturamento. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui fulano. Aí aqui eu vou colocar um CPF válido. É CPF porque a gente selecionou o cadastro de pessoa física. Então, vamos lá. Número da RG. E aqui uma referência. Vamos supor que eu esteja fazendo uma migração de um sistema antigo para o sistema Tupi. Eu posso colocar aqui nesse campo o código que esse usuário, que essa pessoa física tinha no outro sistema. No meu caso aqui eu vou colocar Zezinho, que é um segundo campo de pesquisa. Aqui eu vou colocar o e-mail do Zezinho. Então, o website, se o Zezinho tiver, ou fulano no caso. Vou colocar alguma observação para consulta futura, consulta posterior. No meu caso aqui eu não tenho nada para incluir aqui. Vou colocar o DDD. Opa. Vou incluir o telefone dele. Muito bem. Aqui eu vou indicar se está ativo o cadastro ou não, a situação do cadastro no caso. E aqui eu tenho a indicação se é cliente ou se é fornecedor. O sistema, se eu colocar sim em um dos dois ou nos dois, o sistema vai criar o perfil de cliente automaticamente para mim, ou o perfil de fornecedor. Eu não vou precisar, numa próxima etapa, entrar lá no perfil e incluir o perfil dessa pessoa como sendo um cliente ou um fornecedor. Depois de preenchido todos os campos, eu vou gravar as minhas informações. Assim que eu gravo o meu cadastro, o sistema automaticamente abre o fulano de tal para incluir o endereço dele. Então aqui eu posso incluir o tipo de endereço que eu quero. Se houver endereços distintos para faturamento, entrega e ou cobrança, eu escolho um desses tipos. Caso não haja, eu deixo o endereço único mesmo. Então no caso do fulano de tal, ele só tem um endereço. Então eu vou colocar como único. Aqui eu vou digitar o CEP, o endereço dele. Vou incluir o número. Se houver complemento, eu preencho. Aqui não é obrigatório no caso. Vou colocar aqui o bairro. Aqui, se houver um telefone nesse endereço, que é diferente do telefone do cadastro principal, aí eu coloco. Se não houver, eu posso deixar sem preencher. Nesse campo, eu vou preencher o código do município. Ele é obrigatório, é muito importante, por quê? Porque esse campo é utilizado na nota fiscal eletrônica. Então, se eu não preencher o endereço certo aqui, vai dar alguns problemas com a Receita Federal. Então, no meu caso aqui, eu vou deixar Santo André. Se eu não souber aqui o código do município, é só clicar aqui nas reticências e ele vai listar todos os municípios para mim. Aqui está em ordem de código, mas eu posso ordenar por descrição aqui e fazer a pesquisa. Então, se eu quero algum endereço com a letra P, por exemplo, algum município com a letra P, eu digito P e ele vai já listar aqui para mim, primeira ocorrência. No meu caso, eu vou deixar Santo André mesmo. O RG, inscrição municipal. A inscrição estadual aqui, ela está desabilitada, por quê? Porque esse cadastro é um cadastro de pessoa física. Quando eu estiver incluindo uma pessoa jurídica, a inscrição estadual estará habilitada. Então aí seria interessante eu preencher. Se não houver inscrição estadual, você coloca isento. Que aí o sistema vai aceitar e vai gravar numa boa. Então eu vou gravar meu cadastro. Automaticamente ele fecha o endereço e já abre para incluir a próxima pessoa. E eu vou cancelar esse cadastro. Aí está aqui o nosso cadastro da pessoa. Fulano de tal e aqui o endereço que ele tem.
Para eu incluir contatos, é só eu vir aqui na guia contato e incluir. Então vamos supor que eu tenha lá um contato chamado Ricardo, o tratamento, vamos supor que seja senhor, o cargo programador, departamento TI, e aqui o telefone e o e-mail. Então vamos supor aqui, suporte@cartelinformatica.com.br. Vou preencher aqui o telefone também, 0346, e o ramal, por exemplo, ramal 23. Se tiver um celular, a gente preenche aqui. Então 11 988 889. Nessa parte de e-mail são as configurações, como que o sistema vai reagir quando quando tiver uma nota fiscal para o fulano de tal, como que ele vai reagir em relação a esse contato. Ele vai enviar XML para ele automaticamente, vai enviar o PDF, vai enviar os dois. Se tiver uma ordem de serviço e o nome do fulano de tal, ele vai receber uma cópia da ordem de serviço, ele vai receber uma cópia do orçamento online ou não, cópia do pedido e assim por diante. E aqui nesse campo aqui a gente indica se ele vai receber uma cópia quando houver o cancelamento de alguma nota fiscal eletrônica no caso. Então, no caso desse contato aqui, que é o Ricardo, ele vai ficar tudo não aqui, não quero notificá-lo de nada. Incluir, automaticamente o sistema já abre para eu colocar o próximo contato. Então eu posso incluir vários contatos, quantos forem necessários. Aqui eu tenho as outras guias, que são os perfis, conforme a gente viu na parte 1 da videoaula, lá na parte conceitual. A hora que eu cadastrei o fulano de tal, eu indiquei que ele é um cliente e é um fornecedor. Então no perfil de cliente, já tem um registro aqui. A hora que eu abro, já tem algumas informações preenchidas, as informações padrão. Então aqui eu tenho informações financeiras, eu tenho aqui fonte de consulta, que é a forma como esse cliente chegou até a minha empresa. Eu tenho aqui de qual segmento esse cliente é. No caso pessoa física, a gente não vai colocar um segmento, mas no caso de pessoa jurídica é interessante colocar, para depois eu ter algumas estatísticas com base no meu cadastro. Se for uma pessoa jurídica aqui, a gente pode escolher uma matriz. Qual que é a matriz aqui? A gente escolhe a empresa que é a matriz. Então, na parte financeira, a gente tem aqui indicação se ele tem pendência ou não, pendência financeira. A condição de pagamento padrão desse cliente, qual que é, a gente pode escolher dentro de uma lista aqui. A gente tem um bloqueio. Esse bloqueio é um bloqueio financeiro. Se a gente colocar assim aqui e colocar um motivo, independente desse cliente ter tido em atraso ou não, o sistema não vai permitir que seja colocado pedido para ele, porque ele tem esse bloqueio manual. Isso vai perseverar até alguém vir aqui e tirar o bloqueio dele. E aqui é o comportamento do sistema em relação à prorrogação de títulos. Nesse cliente aqui, se o título para ele cair no feriado, o que ele vai fazer? Ele vai prorrogar a data de vencimento, ele vai antecipar ou vai manter a data? O sistema também permite fazer o controle de limite de crédito desse cliente. Então a gente vai preencher aqui a data que vai vencer o limite de crédito e quanto ele pode gastar na empresa. E assim por diante. Aqui eu tenho as informações de entrega, qual o tipo de entrega desse cliente, eu tenho algumas já cadastradas que o sistema sugere. E eu tenho aqui transportadora. Então qual a transportadora padrão para esse cliente? Todas essas informações vão ser sugeridas no momento da confecção da nota fiscal eletrônica. Aqui eu tenho o histórico de vendas, um breve histórico. E aqui a configuração de e-mail. Aqui é a mesma coisa que aquela configuração do contato, só que isso daqui serve para a empresa toda. É a configuração geral. No caso aqui é a configuração geral para a empresa fulano de tal, ou para a pessoa física fulano de tal. É isso. Aqui também a gente tem os perfis de fornecedor, que já veio cadastrado, porque a gente indicou que ele é um fornecedor, e poderíamos ainda preencher como vendedor ou como transportador. A gente incluindo aqui uma placa de veículo e gravando essa informação, automaticamente o fulano de tal passa a ser um transportador para o meu sistema, além de ser um cliente e um fornecedor. Eu incluindo uma informação aqui, nessa guia de perfil de vendedor, ele também passa a ser um vendedor, além de ser fornecedor, transportador e cliente. E assim sucessivamente. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui na parte de fornecedor, as informações que a gente tem. Aqui é a mesma coisa, se a gente tem informação de envio de nota fiscal eletrônica, no caso aqui para o fornecedor é quando a gente está registrando uma nota de devolução.
Aqui a gente vai ter a mesma informação se prorroga, antecipa ou mantém a data, caso o Fulano de Tal seja um fornecedor. Então, aqui uma observação. A gente tem os dados de conta bancária também. E vamos supor que a gente pague os títulos com depósito em conta. Então, essas informações aqui vão ser úteis nesse momento. E a condição de pagamento padrão, condição que a gente usa em relação a esse fornecedor aqui. E aqui eu tenho um histórico de compras. Isso aqui não precisa ser preenchido, porque o sistema vai alimentar automaticamente. Bom, e aqui a gente acaba a nossa videoaula. Está feita a nossa pessoa. Está cadastrada aqui bonitinho e a gente já pode usar nos outros locais do sistema. Isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato, ou pelo telefone ou pela nossa página do Facebook. Os dados estão aí na tela. Até a próxima videoaula.